O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 148. Drona e Vidura falam repetido por Krishna. Também Gandhari. Vasudeva disse. Depois que Bhishma tinha dito essas palavras, Drona, sempre competente para falar, então se dirigiu a Duryodhana no meio dos monarcas reunidos e disse estas palavras que são benéficas para ti. E ele disse: ó Senhor, como o filho de Pratipa, Santanu, era dedicado ao bem-estar de sua família, e como Devavrata, também chamado de Bhishma, é dedicado ao bem-estar de sua família, assim era o nobre Pandu, aquele rei dos Kurus, que era firmemente devotado à verdade, que tinha suas paixões sob controle, que era virtuoso, de votos excelentes, e atento a todos os deveres. Embora rei por direito aquele perpetuador da linhagem de Kuru, contudo transferiu a soberania para seu irmão mais velho, Dhritarashtra, dotado de grande sabedoria, e para seu irmão mais novo Kshatri Vidura. E colocando este Dhritarashtra de glória imorredoura no trono, aquele filho nobre da família de Kuru foi para a floresta com suas duas esposas. E aquele tigre entre homens, Vidura, com grande humildade, se colocando em submissão a Dhritarashtra, começou a servi-lo como um escravo, abanando com o ramo de uma palmeira jovem. E todos os súditos então, ó Senhor, devidamente ofereceram sua submissão ao rei Dhritarashtra exatamente como eles tinham feito ao próprio rei Pandu. E tendo transferido o reino para Dhritarashtra e Vidura, aquele conquistador de cidades hostis, Pandu, vagou por toda a terra. Sempre devotado à verdade, Vidura então tomou conta das finanças, doações, superintendência dos empregados do Estado, e da alimentação de todos, enquanto aquele conquistador de cidades hostis, Bhishma, de energia poderosa, supervisionou a criação de guerra e paz, a necessidade de fazer ou de reter presentes para reis. Quando o rei Dhritarashtra de grande força estava no trono, Vidura de grande alma estava perto dele. Nascido na família de Dhritarashtra, como tu ousas causar uma desunião na família? Unindo-te com teus irmãos os Pandavas, desfruta de todos os objetos de prazer. Ó rei, eu não te digo isso por covardia, nem por causa de riqueza. Eu estou desfrutando da riqueza que Bhishma me deu, e não tu, ó o melhor dos reis. Eu não desejo, ó rei, obter de ti os meus meios de sustento. Onde Bhishma está, Ladrona deve estar. Faze o que Bhishma te disse. Ó opressor de inimigos, dá metade do reino para os filhos de Pandu. Ó Senhor, eu agi como preceptor deles tanto como teu. De fato, assim como Asvatama é para mim, assim é Arjuna de corcéis brancos. De que vale muita declamação? A vitória está onde a retidão está. Vasudeva continuou. Depois que Drona, de energia imensurável, tinha dito isso, o virtuoso Vidura então, ó rei, que é devotado à verdade, disse a ele estas palavras, virando para seu tio Bhishma e olhando para seu rosto. E Vidura disse: ó Devavrata, presta atenção nas palavras que eu falo. Esta linhagem de Kuru, quando se tornou extinta, foi revivida por ti. É por isso que tu estás indiferente às minhas lamentações agora. Nessa nossa família, sua mácula é este Duryodhana, cujas tendências são seguidas por ti, embora ele esteja escravizado pela avareza, e seja perverso e ingrato e privado de razão pela luxúria. Os Kurus certamente sofrerão as consequências das ações desse Duryodhana, que desobedece à ordem de seu pai, observador de virtude e lucro. Ó grande rei, age tu para que os Kurus não pereçam. Como um pintor produzindo um quadro, foste tu, ó rei, que fizeste com que eu e Dhritarashtra surgíssemos. O Criador, tendo criado as criaturas, as destrói novamente. Não hajas como ele. Vendo diante dos teus próprios olhos essa extinção da tua linhagem, não sejas indiferente a isso. Se, no entanto, a tua compreensão está perdida por consequência da matança geral que está perto, vai então para as florestas, levando a mim e Dhritarashtra contigo.
Do contrário, amarrando hoje mesmo o pecaminoso Duryodhana, que tem falsidade como sua sabedoria, governa este reino com os filhos de Pandu protegendo em volta. Cede, ó tigre entre reis. Um grande massacre dos Pandavas, dos Kurus, e de outros reis de energia imensurável está diante de nós. Tendo dito isso, Vidura parou, com seu coração transbordando de tristeza. E refletindo sobre a questão, ele começou a suspirar repetidamente. Então a filha do rei Suvala, alarmada por causa da probabilidade da destruição de uma linhagem inteira, disse: por ira, estas palavras repletas de virtude e benefício, para o cruel Duryodhana de coração pecaminoso, na presença dos monarcas reunidos, que todos os reis presentes nesta nobre assembleia e que os rishis regenerados que formam os outros membros deste conclave escutem a mim enquanto eu proclamo a culpa da tua pessoa pecaminosa apoiada por todos os teus conselheiros. O reino dos Kurus deve ser possuído em perfeita ordem de sucessão. Esse mesmo sempre foi o costume da nossa família. De alma pecaminosa e extremamente mal em ações, tu procuras a destruição do reino Kuru por tua iniquidade. O sábio Dhritarashtra está em posse do reino, tendo Vidura de grande previdência sob ele como seu conselheiro. Passando por cima desses dois, porque, ó Duryodhana, tu, por ilusão, cobiças a soberania agora? Até o rei de grande alma e Kshatri, quando Bhishma está vivo, devem ser ambos subordinados a ele. De fato, este principal dos homens, este filho de Ganga, Bhishma de grande alma, por sua retidão, não deseja a soberania. É por essa razão que este reino invencível veio a ser de Pandu. Seus filhos, portanto, são donos hoje e nenhum outro. O reino extenso então, por direito paterno, pertence aos Pandavas e aos seus filhos e netos na devida ordem. Observando os costumes da nossa linhagem e a regra em relação ao nosso reino, todos nós realizamos totalmente aquilo que este chefe sábio e de grande alma dos Kurus, Devavrata, que adere firmemente à verdade, diz. Que o rei Dhritarashtra e Vidura também, por ordem de Bhishma de votos grandiosos, proclamem a mesma coisa. Esse mesmo é um ato que deve ser feito por aqueles que são bem-querentes desta família. Mantendo a virtude à frente, que Yudhishthira, o filho de Dharma, guiado pelo rei Dhritarashtra e estimulado pelo filho de Santanu, governe por muitos longos anos este reino dos Kurus legalmente obtenível por ele. Capítulo 149. Discurso de Dhritarashtra, com linhagem e declaração de Yudhishthira como rei legítimo. Vasudeva disse. Depois que Gandhari tinha dito isso, aqueles soberanos de homens, Dhritarashtra, então disse estas palavras para Duryodhana no meio dos monarcas reunidos: ó Duryodhana, escuta, ó filho, o que eu digo, e abençoado sejas, faze isso se tu tens algum respeito por teu pai. O senhor das criaturas, Soma, foi o progenitor original da linhagem de Kuru. Sexto em descendência de Soma era Yayati, o filho de Nahusha. Yayati teve 5 melhores dos sábios reais como filhos. Entre eles, o senhor Yadu de energia poderosa era o primogênito. Mais novo que Yadu era Puru, que, como nosso progenitor, gerou com Sarmista a filha de Vrishaparvan. Yadu, ó o melhor dos Bharatas, nasceu de Devayani e, portanto, ó o Senhor, era o filho da filha de Sukra, também chamado Kavya, de energia incomensurável. Dotado de grande força e coragem, aquele progenitor dos Yadavas, cheio de orgulho e possuidor de mente má, humilhou a todos os Kshatriyas. Embriagado com orgulho de força, ele não obedeceu às injunções de seu pai. Invencível em batalha, ele insultou seu pai e irmão. Sobre essa terra envolvida pelos 4 lados pelo mar, Yadu virou todo-poderoso, e reduzindo todos à submissão, ele se estabeleceu nesta cidade, que recebeu o nome do elefante. Seu pai Yayati, o filho de Nahusha, enfurecido com ele, amaldiçoou aquele filho dele, e, ó o filho de Gandhari, até o expulsou do reino. Yayati zangado também amaldiçoou aqueles irmãos de Yadu que obedeceram àquele irmão mais velho deles, que era tão orgulhoso de sua força.
E tendo amaldiçoado esses seus filhos, aquele melhor dos reis colocou em seu trono seu filho mais novo por o que era dócil e obediente a ele. Assim mesmo o filho mais velho pode ser ignorado e privado do reino, e filhos mais jovens podem, por seu comportamento respeitoso para com os idosos, obter o reino. Assim também, conhecedor de todas as virtudes houve o avô do meu pai, o rei Pratipa, que era célebre nos 3 mundos. Para aquele leão entre reis, que governou seu reino virtuosamente, nasceram 3 filhos de grande fama e parecidos com 3 deuses. Deles, Devapi era o mais velho, Valika o seguinte e Santanu de grande inteligência, que, ó Senhor, foi meu avô, era o mais novo. Devapin, dotado de grande energia, era virtuoso, de fala sincera, e sempre dedicado a servir ao seu pai. Mas aquele melhor dos reis tinha uma doença de pele. Popular com os cidadãos e os súditos das províncias, respeitado pelos bons, eternamente amado pelos jovens e velhos, Devapi era generoso, aderido firmemente à verdade, dedicado ao bem de todas as criaturas, e obediente às instruções de seu pai como também dos Brahmanes. Ele era afetuosamente amado por seu irmão Valika como também por Santanu de grande alma. Grande, de fato, era o amor fraterno que prevalecia entre eles seus irmãos de grande alma. No decorrer do tempo, o idoso e melhor dos reis, Pratipa, fez todos os preparativos segundo as escrituras para a instalação de Devapi no trono. De fato, o senhor Pratipa fez toda a preparação auspiciosa. A instalação de Devapi, no entanto, foi proibida pelos Brahmanes e todas as pessoas idosas entre os cidadãos e os habitantes das províncias. Sabendo que a instalação de seu filho estava proibida, a voz do velho rei ficou sufocada com lágrimas e ele começou a sofrer por seu filho. Assim, embora Devapi fosse generoso, virtuoso, devotado à verdade, e amado pelos súditos, contudo por causa de sua doença de pele ele foi excluído de sua herança. Os deuses não aprovam um rei que é defeituoso de um membro. Pensando nisso, aqueles touros entre os Brahmanes proibiram o rei Pratipa de instalar seu filho mais velho. Devapi então, que era defeituoso de um membro, viu o rei seu pai impedido de instalá-lo no trono e cheio de tristeza por sua causa, se retirou para as florestas. Quanto a Valika, abandonando seu reino paterno, ele morou com seu tio materno. Abandonando seu pai e irmão, ele obteve o reino muito rico de seu avô materno. Com a permissão de Valika, ó príncipe, Santanu de fama mundial, após a morte de seu pai Pratipa, se tornou rei e governou o reino. Dessa maneira também, ó Bharata, embora eu seja o mais velho, contudo sendo defeituoso de um membro, eu fui excluído do reino pelo inteligente Pandu, sem dúvida, depois de muita reflexão. E o próprio Pandu, embora mais novo do que eu em idade, obteve o reino e se tornou rei. Após a morte dele, ó castigador de inimigos, esse reino deve passar para seus filhos. Quando eu não poderia obter o reino, como tu podes cobiçá-lo? Tu não és o filho de um rei, e, portanto, não tens direito a esse reino. Tu, no entanto, desejas te apropriar da propriedade de outros. Yudhishthira de grande alma é o filho de um rei. Esse reino é legalmente dele. De alma magnânima, ele mesmo é o soberano e senhor desta família de Kuru. Ele é devotado à verdade, de percepção clara, obediente aos conselhos de amigos, honesto, amado pelos súditos, bondoso para todos os bem-querentes, mestre de suas paixões, e o castigador de todos aqueles que não são bons. Perdão, renúncia, autocontrole, conhecimento das escrituras, piedade por todas as criaturas, competência para governar segundo os ditames da virtude, todos esses atributos de realeza existem em Yudhishthira. Tu não és o filho de um rei, e estás sempre inclinado pecaminosamente em relação aos teus parentes. Ó infeliz, como tu podes ter êxito em te apropriar desse reino que legalmente pertence a outros? Dissipando essa ilusão, dá metade do reino com uma parte dos animais e outras posses.
Então, ó rei, tu podes esperar viver por algum tempo com teus irmãos mais novos. Capítulo 150. Krishna conclui. Duryodhana parte para a batalha. Vasudeva disse: embora assim abordado por Bhishma, e Drona, e Vidura, e Gandhari, e Dhritarashtra, aquele indivíduo perverso, contudo não poderia ser trazido à razão. Por outro lado, o pecaminoso Duryodhana, desconsiderando a eles todos, se levantou com olhos vermelhos de raiva. E todos os reis convidados por ele, preparados para sacrificar suas vidas, seguiram atrás dele. O rei Duryodhana então repetidamente ordenou àqueles soberanos de coração pecaminoso, dizendo: hoje a constelação Pushya está ascendente, marchem hoje mesmo para Kurukshetra. Impelidos pelo destino, aqueles monarcas então, com seus soldados, partiram alegremente, fazendo de Bhishma seu generalíssimo. 11 Akshawinis de tropas foram, ó rei, reunidas pelos Kauravas. Na vanguarda daquela hoste brilha Bhishma, com o emblema da palmeira no estandarte de seu carro. Em vista, portanto, do que aconteceu, faze agora, ó monarca, aquilo que pareça ser apropriado. Eu contei a ti, ó rei, ó Bharata, tudo o que foi dito por Bhishma, Drona, Vidura, Gandhari e Dhritarashtra, na minha presença. As artes começando com conciliação foram todas, ó rei, aplicadas por mim pelo desejo de estabelecer sentimentos fraternos entre vocês e seus primos, para a conservação dessa linhagem, e para o crescimento e prosperidade da população da terra. Quando a conciliação falhou, eu empreguei a arte de produzir dissensões e mencionei, ó Pandavas, todos os seus atos ordinários e extraordinários. De fato, quando Suryodhana não mostrou respeito pelas palavras conciliadoras que eu falei, eu fiz todos os reis serem reunidos e me esforcei para produzir dissensões entre eles. Indicações extraordinárias e horríveis e terríveis sobre-humanas, ó Bharata, foram então manifestadas por mim. Ó Senhor, repreendendo todos os reis, fazendo pouco de Suryodhana, apavorando o filho de Urrada e repetidamente criticando o filho de Suvala pelo jogo dos filhos de Dhritarashtra, e novamente me esforçando para desunir todos os reis por meio de palavras e intrigas, eu outra vez recorri à conciliação. Pela unidade da família de Kuru e em vista dos requisitos especiais do propósito à mão, eu falei também de presentes. De fato, eu disse: aqueles heróis, os filhos de Pandu, sacrificando seu orgulho, viverão na dependência de Dhritarashtra, Bhishma e Vidura. Que o reino seja dado a ti. Que eles não tenham poder. Que tudo seja como o rei Dhritarashtra, como o filho de Ganga Bhishma e como Vidura dizem para o teu bem. Que o reino seja teu. Cede somente 5 aldeias para os Pandavas. Ó o melhor dos reis, sem dúvida eles merecem ser sustentados pelo teu pai. Embora abordado dessa maneira, aquela pessoa má, entretanto não lhes dá sua parte. Eu, portanto, vejo que punição, e nada mais, é agora o meio que deve ser empregado contra aquelas pessoas pecaminosas. De fato, todos aqueles reis já marcharam para Kurukshetra. Eu agora te falei tudo o que aconteceu na Assembleia dos Kurus. Eles não vão, ó filho de Pandu, te dar o reino sem batalha. Com a morte esperando diante deles, todos eles se tornaram a causa de uma destruição geral.